Aí, vamos lá. Vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje vai ser uma aula de revisão, né? Nós vamos relembrar os assuntos que nós tratamos. Vou também ouvir vocês um pouquinho, para quem tem dúvidas, para quem tem perguntas, para a gente conversar um pouquinho. E nós vamos pensar aqui juntos também, vou pedir sugestões de vocês, um formato para a escola de discípulos, alguns temas para a gente abordar nas próximas aulas, e um novo formato para a escola de discípulos, talvez a gente mudar aí algumas coisinhas para a gente alcançar toda a nossa igreja com a palavra de Deus, né? Nós queremos atrair tanto as pessoas que estão começando agora, aquelas que foram recém-batizadas, aquelas que reconciliaram, como as pessoas que já estão numa caminhada com Deus já há algum tempo, né? Todo mundo sendo embarcado aí na Bíblia, na palavra de Deus, porque vocês vão concordar comigo que a palavra de Deus é a única que tem o poder de nos transformar, de nos aproximar de Deus, né? O salmista ele fala que a palavra é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Então nós temos que fazer as pessoas se apaixonarem pela palavra, e essa escola de discípulos tem a função de ajudar o líder de célula no discipulado, principalmente na parte bíblica, né? Na parte da palavra de Deus, ajudar o líder de célula no discipulado com todas as pessoas da célula. Então é muito importante que a gente envolva todo o nosso pessoal para que eles cresçam e avancem no conhecimento, mas também na prática da palavra de Deus. Essa aqui é a proposta da Escola de Discípulos, por isso que eu vou ouvir algumas opiniões mais para frente, hoje ainda, né? Pedir vocês que nos deem algumas opiniões de assuntos, de formato, para a gente fazer essa Escola de Discípulos atrativa e, ao mesmo tempo, bíblica. Tá certo? Vamos orar? Vamos começar com uma oração? Vânia, ora por nós aí, por favor. Amém. Fechar nossos olhos, né? Amém? Amém. Meu Deus, meu Pai. Estamos, Senhor Jesus, reunidos aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra e te agradecer por mais um dia, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por mais essa semana que passou e por esse mês que está se iniciando hoje. Te agradecer, meu Pai, por cada líder que está participando dessa palavra, que vai ouvir a Tua palavra, meu Pai, que vai guardar no coração e passar ela adiante. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha tocar em nossa mente, venha abrir nossa mente, nosso coração para ouvir a Tua palavra. Que essa palavra venha penetrar, meu Pai, em nossa mente para que possamos levar ela para a nossa célula, levar ela adiante para os nossos familiares. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco nesta noite, que essa reunião, meu Pai, venha servir, que venha nos dar a direção, venha nos encaminhar, meu Deus, para o caminho certo, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, sim, meu Pai, falar conosco, que o Espírito Santo esteja falando conosco nessa palavra, nesta noite. Que, em nome de Jesus, possamos levar ela adiante. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Então, falando um pouquinho aí da nossa escola de discípulos, mais um pouquinho para todo mundo entender, a escola de discípulos, ela tem a missão de fazer com que toda a igreja, todos os irmãos da igreja, desde aqueles que estão começando até aqueles que estão mais avançados, estudem, amem a Bíblia e principalmente pratiquem a palavra de Deus, né? Então, a escola de discípulos é uma ferramenta que tem esse propósito. E a gente começou já há alguns meses a escola de discípulos na nossa igreja com uma programação, né? Com vários temas, inclusive começamos uma turma e estávamos quase terminando essa turma e tivemos que parar por causa da pandemia, certo? E aí surgiu essa ideia da gente fazer a escola de discípulos especial, falando um pouco do livro de Apocalipse, e nós falamos aí nesses últimos 2 meses sobre o livro de Apocalipse, sobre alguns assuntos de Apocalipse. Então hoje nós vamos recapitular, estou vendo que a irmã Nilza está aqui com a gente, seja bem-vinda, irmã Nilza, a Natália, o Matheus está aqui com a gente também, deixa eu ver quem mais que eu não falei o nome, o resto eu acho que eu já falei. Então, a gente vem falando sobre alguns temas do livro de Apocalipse, hoje vamos fazer uma revisão, vamos trazer dúvidas que alguém possa ter, algum comentário que alguém possa ter, não é? Vou ver se todo mundo entendeu o que nós
compartilhamos, está todo mundo na mesma página. E aí, no finalzinho, ou mais para o meio, a gente para um pouquinho para pensar um pouco do nosso futuro, como atrair as pessoas da célula, as pessoas da igreja, os nossos conhecidos para a escola de discípulo, para que eles estudem e pratiquem os princípios da Bíblia, inclusive servindo a Deus com os seus dons e talentos, né? Esse aqui é uma das principais tarefas da escola de discípulos, é fazer com que as pessoas elas sirvam a Deus com excelência, né? Elas tenham ferramentas de Deus para servir, para fazer a célula, para ajudar, para ganhar almas, para fazer a vontade de Deus e para viver os princípios do Evangelho. Então, olhando para essa missão aí da escola de discípulos, eu acho que a gente falando um pouquinho de Apocalipse, a gente cumpriu muita coisa disso, né? Muita gente ficou com esse tema do Apocalipse, ficou mais entendida do assunto e ficou mais claro na cabeça de muita gente como será a volta de Cristo, né? Os acontecimentos que antecederão a volta de Cristo e por aí vai. Tá certo? Então vamos começar essa revisão aí do Apocalipse? Amém. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui quem que eu vou pedir para me ajudar aqui. Vou pedir alguém para me ajudar. Quem que poderia me ajudar aqui nessa parte? Quem que poderia aqui me ajudar? Tem algum voluntário aí que pode me ajudar? Posso te ajudar, pastor. Pastora Marlene vai me ajudar, né, pastora Marlene? É Então vamos lá. aí. Me ajuda aí a lembrar um pouquinho do que nós já estudamos de Apocalipse 12. Ou de Apocalipse. Pode falar de outros capítulos também. Me ajuda a lembrar aí os temas que nós estudamos. Posso falar? Fala, o que a senhora lembra? A mulher, né, o dragão. Versículo 12. É o quê? 1. Viu-se grande sinal no céu, saber uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A igreja. O sol significa o quê? A justiça. A justiça que reveste o seu povo. A justiça reveste o seu povo. Tá certo, pastor? Estou ouvindo. Pode continuar. O que mais? Então, diz assim os dois. Versículo 2. E achando-se grávida, grita com a dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Então, diz assim, as 12 estrelas, né? Que significa a coroa. E, primeiramente, tipificaram as tribos de Israel. As tribos de Israel. As 7 cabeças representam os 7 montes, né? Está no Apocalipse 17, 9, onde está edificada Roma, cidade das 7 colinas. Amém, pastor? Continua? O que eu estou pedindo para a senhora me ajudar, não precisa ler, não. O que a senhora aprendeu nas últimas semanas dos nossos estudos? É só isso, resume aí. Eu aprendi nessa parte, né? A mulher, o sol, as 12 estrelas, né? Que o sol é da justiça, né? As 12 estrelas e a mulher grávida, né? Que é o quê? Que deu tormento para dar a luz, a igreja. Isso aí que nós, né, aprendemos. Okay. Né? O sinal também no céu. E o dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. Nas cabeças, 7 diademas. É isso aí que eu guardei. Ok, pastora, obrigado. Vamos lá, vocês sabem mexer aí nesse bate-papo, nesse chat aí? Vocês sabem escrever aí no chat? Quem sabe? O Justo está falando que não sabe. Eu não sei, não. Não sei, não. Ninguém sabe escrever no chat aí? Procure aí embaixo aí. Deixa eu ver se eu consigo ensinar vocês aqui. Peraí.
Aonde? Não sei. Se tiver algum filho de Deus aí que saiba que possa me ajudar a ensinar as pessoas como mexer no chat. Não sei se o Matheus está aí, ou se a... Dois já falaram aí. Hum? Já Matheus Oliveira, estamos Ah. aqui, tá escrito aí. Pronto. Então, o Matheus Oliveira e a Natália sabem mexer no chat. Então, ou o Matheus Oliveira ou a Natália abram o microfone e expliquem às pessoas como mexer no chat, por favor. Oi, gente. Oi. Oi. Boa noite. Ah, Então, não. tem aqui embaixo na tela do celular de cada um de vocês, tem umas opções, né? Olha aí, silenciar, iniciar vídeo, compartilhar, participantes. E no canto direito da tela do telefone de todos nós, tem 3 pontinhos escrito mais. Tá todo mundo vendo aí? Mas tem que tocar na tela antes. É. Tocaram na tela. Tá vendo aí? A irmã Nilza já está aí falando. Aí aperta em cima do mais, aí tem o bate-papo. Mais, bate-papo. Aí você entra aí, digita sua mensagem e coloca em enviar. Beleza? Já Beleza? escreveu aí. Estou aprendendo. É o tutorial de como mexer no bate-papo do aplicativo Zoom. Então, vamos usar o bate-papo aí para algumas respostas. Aqui, Entenderam o mistério, pessoal? para todos. Então vamos lá. Vocês vão responder para mim aí no chat, ok? O que é que vocês entenderam dos assuntos que eu vou perguntar. A gente vai fazer a revisão assim. Então escrevam aí no chat para mim, por favor, qual é o significado, na sua opinião, que você aprendeu? Qual é o significado das 7 igrejas? O que representa as 7 igrejas para você do Apocalipse? Quem lembra aí, escreva, por favor. O que representa as 7 igrejas do Apocalipse? O que representa as 7 igrejas do Apocalipse? Escrevam aí, por favor. Escrevam, gente. Não é para falar, não. É para escrever. Espera aí. Vou esperar mais pessoas responderem para a gente ver o que o pessoal aí vai falar. O que representam as 7 igrejas do Apocalipse? 7 igrejas. 7 nasceres. 7 anjos. Vamos lá, temos aqui já 2 respostas, mas podem ir respondendo aí. Mas a irmã Nilza respondeu as 7 eras. O Mateus respondeu as 7 igrejas representam as 7 eras que a igreja de Jesus passou durante os séculos após a sua fundação. Quem mais? Quem mais pode responder? O que representam as 7 igrejas do Apocalipse? Quem mais pode responder aí? Só a Nilza e o Mateus? Vamos ver se vai ter mais alguma resposta. Tem gente que está escrevendo aí, eu acho. Imagino eu. A maioria desligou a câmera. Não sei porquê. Vocês têm medo de mostrar a cara? Liga a câmera aí, turma. Não sei como é que é. Ah, é. Vamos que a gente volta. O Matheus não explicou. Fala, Vânia. O que você está falando aí, Vânia? É porque você está falando que a câmera está fechada. Eu tô perguntando ao Matheus como que eu faço para voltar para a câmera. Ah. Tutorial de como abrir a câmera. Vamos lá. Tem uma câmerazinha aí na parte de baixo do seu vídeo com um risquinho vermelho? Não, no meu não tem, não. Tem. Aperta na tela, Vânia. Dá um clique na tela. Eu clico na tela.
Então, tem a opção de silenciar, e do lado da opção de silenciar, do seu lado esquerdo, tem a opção iniciar vídeo. É só você apertar em cima dela que vai ligar a sua câmera. Mas enfim, beleza, Vânia. Você com o microfone ligado já tá bom. Aí, ó. Tô vendo agora a sua cara. Resolveu. Rebentou. E Adriano, boa noite, paz, seja bem-vindo. Então vamos lá, temos 3 respostas. Boa noite, paz. Nós estamos fazendo aqui a revisão, Adriano, da nossa escola de discípulos do Apocalipse. Então, 3 respostas. Eu perdi a aula passada. Ah, não, sem problema. É bom que você vai... Hoje a gente vai revisar um pouquinho. Então eu perguntei aqui, o que representam as 7 eras? O que representam as 7 igrejas? A irmã Nilza respondeu as 7 eras. O Mateus respondeu as 7 igrejas representam as 7 eras que a igreja de Jesus Cristo passou durante os séculos após a sua fundação. E a minha mãe falou que é a história de toda a igreja dividida em 7 eras. Maravilha. Então, alguém pensa diferente aí? Pelo jeito não, né? Então, muito bem, parabéns para todos. O que são as 7 cartas às 7 igrejas? As 7 cartas nós aprendemos que o Apocalipse é um texto de símbolo. E tudo no Apocalipse, ou praticamente tudo, são símbolos. Então, existem 7 cartas. Quando fosse você peça. Existem 7 cartas, ok? Que foram escritas às 7 igrejas que ficavam numa região chamada Ásia Menor. E ali essas 7 cartas foram escritas. Cada carta tem um elogio, vamos dizer assim, uma promessa, uma correção. E essas 7 cartas têm uma simbologia. Elas representam 7 épocas. Imagina que Deus pegou a linha do tempo da igreja, desde o começo até a morte e a ressurreição de Cristo, quando começou a igreja, até o final, quando Jesus vai arrebatar os vencedores da igreja. Então, a era da igreja, a gente não sabe quanto tempo que vai durar, não é? Só sabemos que nós estamos nesta era, estamos na era da igreja atualmente, estamos vivendo essa época. Então, Jesus, ele uma hora vai arrebatar os vencedores da igreja. E aí termina a fase da igreja aqui na Terra, certo? E é como se Deus pegasse essa fase inteira e dividisse em 7. E cada carta representa, então, uma era da igreja, certo? Então, essa é a interpretação mais poderosa e mais profunda das 7 cartas de Apocalipse 2 e 3. São 7 eras da igreja. Então, mais uma perguntinha aí para vocês escreverem no chat. Na opinião de vocês, e tendo em vista aquilo que nós estudamos, em qual era nós estamos atualmente? Então, para isso, vocês têm que pegar a Bíblia, tem que recuperar as anotações, tem que lembrar, nós já estamos mais próximos, né, do arrebatamento da igreja. Em qual era, das 7 eras, né, das 7 cartas, em qual era nós estamos? Ou seja, qual é a carta que representa a nossa realidade atual? Qual é a carta que representa a nossa realidade da igreja atual? Respondam aí, por favor. Qual é a carta que representa a nossa realidade atual? Qual a carta ou quais as cartas, né? Que pode ser mais de uma. Qual a carta representa a nossa realidade atual? Então, vamos lá. Já temos aqui, o pessoal agora já está respondendo, tipo, no papum, né? Vapt-vupt. Então, vamos lá. Aqui o Mateus dizendo que é Laodiceia. Laodiceia, para quem é a última carta, certo? Está aí em Apocalipse, se vocês estiverem com a Bíblia aí, a carta de Laodiceia está em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Tá bom? Então, o Mateus falou Laodiceia, a Vânia falou Laodiceia, a Natália, ó, temos uma resposta diferente. A Natália está dizendo, estamos saindo de Filadélfia e passando para Laodiceia. A Marlene respondeu Laodiceia. A Sônia disse que é a carta 7ª, que é Laodiceia. A irmã Nilza disse que ouviu falar que estamos na última carta, mas não sei.
Vamos descobrir agora. Minha mãe falou, estamos na transição da igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Muito bem. Temos aqui respostas divergentes. Temos alguns dizendo que é Laodiceia, temos outros dizendo que é Filadélfia misturado com Laodiceia, e tem gente que não disse nada, né? A Emanilza falou que acha que é a última, mas não sabe. Então, quais os elementos que nós podemos tirar aí para saber, não é, qual é a carta que representa a nossa realidade? Então, nós estamos aí entre Filadélfia e Laodiceia, ok? Então, vamos ler aí um pouquinho das cartas de Filadélfia e de Laodiceia, ok? Por exemplo, abram aí, por favor, a Bíblia de vocês em Apocalipse 3:8. Apocalipse 3:8. Quem vai ler? Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, primeira característica da igreja de Laodiceia é que existe uma porta aberta, que o apóstolo João está aqui dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, uma porta que ninguém pode fechar. E que porta é essa? Essa é a porta da pregação do Evangelho. É uma porta que o Senhor está dizendo aqui para a igreja de Filadélfia, em que ele está abrindo para a pregação do Evangelho, né? Então, talvez, se a gente olhar para a nossa realidade atual, ou para a nossa realidade, talvez, dos últimos 30 anos, nunca se viu o Evangelho crescendo e expandido tanto como nesses dias, certo? Você pegar as histórias aí do Evangelho nos últimos 30 anos, houve avivamentos ou histórias de avivamento no mundo inteiro. Se você pegar, então, no último século, não é? A partir aí dos anos de 1900, aí que você vai ver que esse crescimento foi mais forte ainda. Muito forte da igreja. Então, uma porta que foi aberta. E aí o texto está dizendo, tu tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pensar Filadélfia é pensar a Filadélfia como uma geração. Imagina a geração que não é a geração atual, desses meninos que nasceram aí, que tem 20, 30 anos, mas a geração que está vivendo atualmente. Imagina uma geração que está vivendo atualmente aqui na Terra e que claramente foi muito usada por Deus para a pregação do Evangelho no mundo inteiro. Mas não tem nenhum grande... Você fala assim, por exemplo, nos últimos 50 anos, qual foi o cara que se assemelhou ao apóstolo Paulo? Ou, será que essa igreja era tão forte assim? A igreja dos últimos anos, né? Apesar de ter uma porta aberta, de crescer muito o Evangelho, ela tem pouca força. Você vê que a realidade da igreja dos últimos anos é uma igreja de pouca força. Então, é isso que o texto está dizendo. Ó. Tens pouca força, entretanto, guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Então, se você pensar, existem pessoas que estão vivendo atualmente e que fazem parte da geração de Filadélfia. E por que eu posso dizer isso? Leia aí, por favor, Adriano, já que você está lendo, lê para mim o versículo 10, por gentileza. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Pensa como se fosse o remanescente, a sobra, né? O pessoal usa aí a expressão a rapa do tacho. Filadélfia, garantidamente, ainda não passou. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que a promessa para Filadélfia, o Adriano leu aí, porque guardaste a minha palavra, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Que provação é essa? É claramente, você vê que o apóstolo João não fala de uma provação. O apóstolo João fala aprovação. Ou seja, existe um período, todo mundo aqui passa por provações, certo? Provações são coisas que a gente vive o dia inteiro. O dia inteiro tem provação para nós.
Mas eu posso caracterizar essas provações como umas provações. Mas o apóstolo João não usa aqui a expressão uma provação. Ele fala a provação. Ou seja, não é qualquer provação que vai vir. É uma provação muito especial. É um tempo muito específico que vai vir sobre a terra, que aqui o apóstolo João chama de provação. Mas, por exemplo, Jesus chama de grande tribulação. Mateus capítulo 24. Certo? Apocalipse 12 fala que o dragão vai perseguir a mulher. Certo? Apocalipse capítulo 13 fala que uma besta vai emergir do mar e vai perseguir os santos. Ou seja, a promessa para a geração de Filadélfia, guardem isso. A promessa para a geração de Filadélfia é a promessa que Deus vai livrar a Filadélfia da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E nós podemos inferir, por causa desse artigo A, que a provação que está aqui tratando não é qualquer uma provação, mas é uma provação muito especial que nós podemos relacionar com a grande tribulação. Então, por que nós estamos ainda na geração de Filadélfia, gente? Talvez começando a geração de Laodiceia, como a Natália respondeu aí. Porque a igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Eu vou repetir. A igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Então, esta é uma promessa que só foi colocada na sexta carta, e não à toa. Porque a igreja de Filadélfia, ela vai experimentar essa coisa maravilhosa que todos os cristãos do mundo inteiro, em toda a história, esperaram. O arrebatamento dos vencedores da igreja. Certo? Então, eu perguntei, em qual era nós estamos? Nós estamos no finalzinho de Filadélfia e começando Laodiceia. É como se fosse, como a gente está falando de eras, não existe um período que fala assim, essa era começa e a outra termina. Não. O que existe é, imagina, uma linha aqui e outra linha aqui. Elas estão sobrepostas. Tem gente que está agora, ou seja, tem gente que faz parte da era de Laodiceia. E tem gente que faz parte da geração de Filadélfia. Percebe? Tem gente que vai ficar aqui, mas tem gente que vai subir. Tem gente que esfriou. Lembra da igreja de Laodiceia? Quem lembra aí do morno, do frio ou do quente, né? Que Deus quer que a gente seja o frio ou quente, mas que o morno ele vai vomitar. Quem lembra? Quem pode aí me lembrar a referência? Aonde que fala isso? Vamos ver se vocês estão bons aí. Aonde que fala do frio, do quente e do morno? Abram o microfone aí e me respondam. Certeza que a irmã Justa vai descobrir. Ela está olhando atenta ali para a Bíblia. Talvez a irmã Sônia também já está procurando. Acho que a irmã Sônia vai achar. Laodiceia, Apocalipse 3, 16. Eu tava apostando na irmã Sônia e na irmã Justa. Crente não aposta não, mas eu estava apostando na Sônia e na Justa. Veio a Vânia e ganhou de vocês. Como é que é, Vânia? Leia para nós. Apocalipse. 3, 16. Lê para nós aí, por favor. Só que a gente foi lá e estava olhando por tudo quanto é jeito de buraco. Da minha boca. Lê de novo que tinha um microfone ligado aqui que estava atrapalhando. Pode ler. Assim, porque és morno, não é frio e nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Alguém tem dúvida aqui que tem pessoas nesta geração da igreja, e não é uma ou duas pessoas, porque senão eu estaria caracterizando as gerações por ter alguém assim, mas são milhões de pessoas ou milhares de pessoas que são assim na igreja hoje. Que a igreja do Senhor hoje também está morna. Alguém tem dúvida disso? É só você ir nos cultos, não é só na nossa igreja, não. É só você participar de uma célula, é só você convidar alguém da igreja para fazer algum trabalho evangelístico. A igreja do Senhor hoje está morna. Ou seja, nós temos hoje características fortes
da igreja de Filadélfia. Talvez a geração passada, a minha, né? Aqueles grandes pastores, aquele grande avivamento que aconteceu na década de 80, de 90. Mas pessoas que estão vivendo hoje fazem parte dessa geração, mas são milhões ou milhares de pessoas que também fazem parte da geração de Laodiceia. Ou seja, nós estamos vivendo na fase da transição. Estamos acabando a fase de Filadélfia. Quando é que a fase de Filadélfia acaba? Quando acontecer o arrebatamento dos vencedores. E aí começa 100% a fase de Laodiceia. É chamada a salvação tardia. Laodiceia representa a igreja que vai ser salva tardiamente. A igreja que vai ser salva não pela fé, mas vai ter que ser salva por não aceitar a marca da besta. Vai ter que ser salva entregando a sua própria vida. Nós falamos aí nas últimas aulas, né, sobre o Apocalipse 14:6. Eu estou dando aula de novo aqui, mas não era para eu estar dando aula para vocês não, que era para vocês já estar sabendo. Quem lembra aí do Evangelho Eterno? Quem lembra? Ou seja, depois do arrebatamento dos vencedores da igreja, haverá um outro evangelho aqui na terra, que é chamado em Apocalipse 14:6 de Evangelho Eterno. O que é o Evangelho Eterno? O Evangelho Eterno, ele não é baseado mais em fé. Não vai precisar ter fé mais. O Evangelho Eterno é baseado em adoração a Deus. Ou seja, as pessoas vão ter que negar o anticristo e vão ter que adorar somente a Deus. Esse é o Evangelho do céu. Lá no céu a gente não vai precisar ter fé, vai? O que é a fé? Quem lembra aí, quem vai me lembrar aí o que é fé? O que é fé para vocês? Escrevam no chat aí, por favor. Pergunta. O que é fé para vocês? O que é fé para vocês? Escrevam no chat aí, vamos lá. Só para eu explicar essa questão do Evangelho Eterno. Escrevam aí no chat. O que é fé para vocês? Vamos ver. Vamos ver aqui as respostas. Irmã Nilza está aqui dizendo, fé, para a irmã Nilza, né, na opinião dela, é crer no que não se vê. Muito bom, muito bom. Quem mais? Quem dá mais? O que é fé para você? Escrevam aí, por favor. O que é fé para você? É sua opinião, ou seja, não tem resposta certa nem errada. Sua opinião. O que é fé para você? Pronto. Minha mãe trouxe. Minha opinião é a mesma da Nilza. É a mesma? É. Você está concordando demais hoje, irmã Sônia? Então tá aqui minha mãe dizendo, obviamente, usando o Hebreus 11, né? Que é o texto clássico de fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção do que virá, aquilo que não se vê. Está aqui a Marlene dizendo, fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, Hebreus capítulo 11. Então, fé, para você ter fé, necessariamente você precisa, como a irmã Nilza muito bem resumiu, crer em algo que você não vê. Mateus está dizendo aqui, fé é o dom que Deus nos dá em acreditar no que não podemos ver e viver uma esperança viva. Ou seja, quando a gente viver no reino, quando a gente estiver com Deus, não precisaremos mais de fé. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque a gente vai ver Deus. Então como é que a gente vai precisar de fé? Fé é quando a gente não vê. Fé é quando a gente espera algo que a gente não vê. Então, como a gente estará com Deus lá no reino, nós não precisaremos de fé. E Apocalipse 14:6 diz que o apóstolo João ele viu um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo.
E o que o anjo dizia? Olha o versículo 7 aí. Abram a Bíblia aí em Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Alguém lê para nós aí, por favor. Dizendo com grande voz, Estava fechado aqui. temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Olha que coisa poderosa, que revelação extraordinária. Então, depois do arrebatamento da igreja, nós estamos aqui em Apocalipse 14. Ou seja, depois do arrebatamento. O arrebatamento acontece em Apocalipse 12. Lembra do filho varão? Daqui a pouco eu vou perguntar sobre o filho varão. Então vamos lá. Vamos recapitular aqui. Eu falei muito pouco sobre isso nas últimas aulas, eu queria dar uma ênfase aqui. Que é, nós estamos falando, a pergunta foi, em qual era da igreja nós estamos? E aí já chegamos à conclusão que nós estamos na era entre Filadélfia e Laodiceia. Tem gente com característica de Filadélfia? Tem. Tem gente com característica de Laodiceia? Tem também. E a igreja de Filadélfia é a igreja que representa o povo de Deus que vai viver o arrebatamento. É a igreja do arrebatamento, a igreja de Filadélfia. Ok? Então, depois do arrebatamento, o que é que vai acontecer aqui na Terra? Vai acontecer o governo do anticristo. Vocês já sabem, Apocalipse, capítulo 13. E aí, olha que coisa interessante. As pessoas que ficarem aqui, que são da era de Laodiceia, elas terão que serem salvas com as suas próprias vidas. E não existirá mais na Terra o evangelho da graça, que é o evangelho baseado em arrependimento e fé. É o evangelho que nós vivemos. Sem arrependimento e sem fé, tem como a gente viver evangelho? Tem como a gente ter Jesus? Não tem. Você tem que se arrepender e você tem que ter fé. Certo? E nessa época vai se iniciar um outro evangelho, que João chama de evangelho eterno. Por que João dá esse nome ao evangelho de Apocalipse capítulo 6, 14, 6? Porque no céu, no lugar que nós vamos morar, não haverá mais o evangelho como a gente conhece hoje. Porque a gente não vai precisar mais nem se arrepender, porque a gente não vai ter pecado, e a gente também não vai precisar o quê? Ter fé, porque a gente vai ver a Deus. A gente vai estar próximo de Deus. Qual é o evangelho que vai imperar na época da grande tribulação e depois na eternidade? É o evangelho eterno, que é baseado em quê? Olha o que o anjo dizia, o Adriano leu aí. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então o evangelho eterno é um novo evangelho que é baseado em temor e em adoração. O anjo manda o quê? As pessoas temerem a Deus, respeitarem a Deus, se submeterem a Deus e adorem somente a Deus. Então, quando os vencedores da igreja forem arrebatados, aqui na terra, as pessoas precisarão crer no evangelho eterno. Olha que coisa poderosa, que curioso. Pergunta. De quem é a tarefa de pregar o evangelho atualmente? Quem é que prega o evangelho atualmente? De quem é, na sua opinião? Pode abrir o microfone e responder. Não precisa escrever no chat não, para não demorar. Na sua opinião, quem é o responsável por pregar o evangelho atualmente? Nós. Nós. A igreja. A igreja. Nossa, a igreja. Quem dá mais? A missionária está falando a igreja. A igreja, Nós. Quem mais? Nós. Qual que é a opinião dos outros? Quem é responsável por pregar o evangelho atualmente? Todo Nós. mundo? Nós. Perfeitamente. É isso aí. Nós somos a igreja. Somos a igreja. Então, somos os pregadores do evangelho. Certo? Pergunta. Quem é que está pregando o evangelho em Apocalipse 14, 6?
O anjo. Anjos. Ah, olha que coisa poderosa, hein? Que coisa, hein? Como é que um anjo... Gente, vamos lá. Anjo prega o evangelho atualmente para alguém? Não. Não. Aliás, temos várias histórias bíblicas, várias e várias histórias bíblicas, que mostram que a tarefa de pregação do evangelho é dos homens e não dos anjos, né? A tarefa de pregação do evangelho é dos homens e não dos anjos. Então, quando os vencedores da igreja forem arrebatados, quem que vai ter que pregar o evangelho? Os anjos. Os anjos. O anjo, no período da grande tribulação, e aí vai um contexto atualizado para você. Sabe o que eu acredito que vai acontecer? O que eu acredito, tá? Isso aqui é uma opinião minha. No tempo da grande tribulação, nós teremos o domínio do anticristo. Mas mesmo assim, Deus tem um plano para quem? Para Israel e para a geração de Laodiceia que ficou, certo? E aí Deus vai mandar o anjo para pregar o evangelho eterno, que é: temam a Deus e adorem somente a Ele. Se o anjo disser, temam a Deus, está dizendo, temam a Deus e adorem somente a Ele, o que significa? As pessoas que ouvirem esse evangelho vão ter que dizer o quê? Não para a marca da besta. Elas vão ter que rejeitar a adoração ao anticristo. Sim ou não? Porque se elas aceitarem, adorarem o anticristo, o que vai acontecer? Elas vão descumprir a ordem do anjo. Então elas perderão a salvação. Tá claro isso? E o que é que eu acho que vai acontecer? O anticristo vai ter um domínio tão grande sobre a população mundial, tão impressionante, que os órgãos de imprensa, as redes sociais da época, a gente não sabe se é agora, se é daqui a um tempo, eles vão divulgar que esses anjos são tecnologia. Esses anjos são coisas falsas, são ETs, são coisas, são ataques alienígenas. E as pessoas vão estar tão distantes de Deus que muitas delas vão cair no engano do anticristo. O anjo vai pregar e as pessoas vão desacreditar da pregação do anjo. As pessoas vão ter o anjo, por exemplo, imagina um anjo falando com você. E quando o anjo falar, muitas pessoas que ficarem aqui, eu estou falando para a geração de Laodiceia, tá? As pessoas que ficarem aqui depois do arrebatamento, elas serão enganadas, porque o anjo vai pregar e muitas não vão acreditar. E elas vão ter que temer a Deus e vão ter que dizer não a marca do anticristo de Apocalipse capítulo 14. De Apocalipse capítulo 14 mesmo. 13, né? Falei errado. De Apocalipse capítulo 13. Pastor? Oi. Os dois anjos não são as duas testemunhas? Não. Não vamos baralhar o negócio, não. As testemunhas são duas testemunhas. Vamos lá. As testemunhas. Alguém me ajuda a achar a referência aí das testemunhas. Nós nem falamos sobre elas nas aulas. Alguém me ajuda a achar a referência das testemunhas. Deixa eu ver se eu acho. O pastor. Oi. Pastor. Oi. Hoje nós vivemos pelo comando do Espírito Santo. Isso. Né? Certo. Então, quando houver o arrebatamento, o Espírito Santo vai ser também levado da terra. Vai. Né? Certo. Aí vai ser enviado, o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação, nos 3 anos e meio, pós ou antes, no início? O arrebatamento, vários elementos, assim, existem várias correntes divergentes, ou seja, ninguém sabe a resposta ao certo. Mas a minha convicção por alguns elementos bíblicos é que o arrebatamento, eu não sei se é no meio, se é um pouquinho antes do meio, um pouquinho depois, mas o arrebatamento dos vencedores da igreja acontece depois do início ou depois da manifestação do anticristo.
a igreja vai saber quem é o anticristo e vai ser arrebatada, certo? E, claramente, é o Espírito Santo, e aí tá, depois você pode ler, Manilza, 2 Tessalonicenses capítulo 2, né, que fala claramente que existe alguma coisa que detém o anticristo, né, que detém o anticristo, que é o Espírito Santo. E quando ele for tirado junto com a igreja, 2 Tessalonicenses 2,6, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto. Então, essa aula que a gente falou sobre isso, nós vamos até postar ela depois no YouTube, para falar claramente sobre a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo sai. O Espírito Santo ele não está mais aqui. Pois é, aí o Espírito Santo é levado junto. Aí, esse evangelho eterno que é dito aqui no 14, né? 6, Isso. E que vai ser falado pelos anjos, né? Proclamado pelos anjos. Esses anjos vão ser visíveis ou vão ser invisíveis igual o Espírito Vão ser Santo? visíveis. Vão ser visíveis. Está aqui o anjo dizendo, está aqui João dizendo, viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo, temei a Deus, dá-lhe glória. Ou seja, são anjos visíveis, eles estão pregando para as pessoas. Não existe aquela figura, né, que a gente tem aí. Isso foi uma invenção humana, aquela figura do anjo que a gente vê, né, com cabelo lourinho, com duas asas. Isso aí não é o que a Bíblia fala, certo? Os anjos, inclusive, tem texto bíblico falando que eles têm aparência de homem. Então, pode ser falado, por exemplo, na época que são profetas que estarão na Terra falando sobre o... Não são profetas, são figuras angelicais mesmo. Mas o que eu estou dizendo é que eles não têm o aspecto que a gente está habituado. Quando a gente fala de anjo, a gente lembra duas asinhas, cabelo lourinho. Eu nunca vi anjo negro. O pessoal não coloca anjo negro por quê? E se o anjo for legal? E aí? Então não tem essa... Isso é invenção nossa, certo? O anjo pode ser... A gente não sabe como é que é um anjo. Eu, por exemplo, nunca vi um anjo. A pastora Marlene já viu anjo. O missionário Anjo já viu anjo. Eu não sei se mais alguém aqui já viu anjo. Eu nunca vi anjo. Mas é anjo mesmo, não é homem, não. Ok? Respondendo aí a pergunta da pastora, Apocalipse 11:3 fala das duas testemunhas. Ok? Isso aí. E Apocalipse 14:6 fala de um anjo. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. As duas testemunhas, elas vão pregar para a nação de Israel e elas serão seres humanos. Serão 2 homens que vão pregar lá na nação de Israel no período da grande tribulação e eles serão mortos pelo anticristo. As testemunhas serão mortas pelo anticristo. Apocalipse capítulo 11. Ok? Entendemos. Beleza? Beleza. Ótimo. Então, só para eu concluir aqui o meu raciocínio, nós estamos falando da sétima igreja, né? A igreja de Laodiceia. Ela vai ficar aqui e ela vai ter que viver o evangelho eterno. Porque o evangelho eterno é baseado em adoração e temor a Deus. E respondendo a irmã Nilza, 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala que alguma coisa detém o anticristo. E aí o apóstolo Paulo fala, quando se revelar o abominável da desolação. Aí ele fala sobre Daniel, né, que fala sobre o anticristo, ou seja, quando a igreja perceber que o anticristo está aí, ou seja, a igreja vai estar aqui quando o anticristo se manifestar. A igreja não vai estar, ou os vencedores da igreja não estarão, quando o anticristo começar a perseguição a ela. Aí a igreja não vai estar. Mas a igreja vai ver quem é o anticristo, claramente. Ela vai perceber. Por isso que o arrebatamento, eu não acredito que acontece antes dos 7 anos. Ele acontece entre o primeiro dia dos 7 anos e o penúltimo dia dos 7 anos. Pode acontecer no meio, pode acontecer no começo, pode acontecer no final. Mas por que eu entendo que vai acontecer antes, pelo menos, de 3 anos e meio? Não é? Então, porque vão haver 3 anos e meio de grande tribulação.
Aonde que fala isso? Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse, durante 1.260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Certo? Então, a chance do arrebatamento acontecer no meio da grande tribulação, baseado em Apocalipse, capítulo 12, é muito grande. Ô, pastor, posso gerar mais uma dúvida aqui? Estou meio atrasada com Manda lá. os estudos. É o seguinte, eu lendo as cartas, né? Todas elas, vai sair um filho. Sim. Né? Vai sair os vencedores. Sim. Né? Então, já passamos 5 eras. Então, quer dizer, a promessa de cada esses 5 para trás já aconteceu. Sim. Já há esses vencedores em algum lugar. Certo. Esperando a ressurreição. Não é isso? Certo. Isso. E agora, a igreja de Filadélfia e Laodiceia também terá seus vencedores. A mesma coisa. A mesma coisa. Esses vencedores são o filho da mulher grávida. Isso. É isso aí, né? É isso aí, se arrebentou. Tá bom. Se arrebentou, irmã Nilza. Parece até que você participou ao vivo de todas as aulas. Eu ia fazer essa pergunta agora, você já respondeu? Acabou com o meu plano de aula aqui, ó. Vou ter que desligar o Zoom. Porque é exatamente isso. Eu ia perguntar o que é o filho varão. E a irmã Nilza já respondeu. O filho varão de Apocalipse, capítulo 12, né? Pra gente recapitular aí para ir para a parte final da aula, porque eu preciso fazer aquela parte que eu falei que ia fazer. Que a gente precisa fazer, que é falar sobre a escola de discípulo para o futuro. Então, o filho varão de Apocalipse 12, 5, é o quê? Ele há de reger todas as nações com cetro de ferro. Aí, se os irmãos forem lembrar aí, vocês vão ver que existe uma coisa exatamente... Deixa eu ver aqui se eu acho. Onde que fala aqui? Apocalipse 2, acho que é 2, né? Que há de reger com cetro de ferro. Eu tenho aqui anotado. Deu branco aqui, mas eu já vou achar. 12:5. 12:5? É. Não. Não? Pois é, o 12:5 fala isso. Agora, onde que fala isso nas cartas do Apocalipse? Tem uma coisa que é igualzinha a essa, entendeu? Acho que é o 2, capítulo... 26 e 27. 2:27. Isso. 2:27. 2:27. Aí fala, né? O 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Ou seja, é a mesma figura de linguagem, a mesma expressão em Apocalipse 2, 26 e 27, é a mesma expressão de Apocalipse 12, 5. Ou seja, o filho varão é aquele que há de reger as nações com cetro de ferro. Não é? Tem uma referência parecida também em Apocalipse 19, se eu não me engano, e fala claramente de quem? De Jesus e dos vencedores. Os vencedores é que vão reger as nações com cetro de ferro. E que vão ser arrebatados. Beleza? Beleza. Então fizemos aí um resumo, mais ou menos, das últimas aulas. Perguntas, antes da gente fazer a parte final. Então, só resumindo esse 12. A mulher, né, é o povo de Israel e nós. A mulher é a totalidade do povo de Deus. A totalidade. O dragão, que é o Satanás, né, o sistema mundial, ele é que está atrás da mulher, atrás do filho da mulher, que são esses vencedores.
Quando esses vencedores são arrebatados, ele não tem mais como persegui-lo. Então, ele vai atrás da igreja que fica. Isso. E de Israel. A igreja de Israel. Né? E depois, o sol, que é Cristo, né? Ele vem para... Eu não entendi esse finalzinho. O sol é Cristo. É o revestimento da mulher. Então, durante a tribulação, Cristo estará guardando esse... Não. Calma lá. Né. Vamos lá. A mulher está revestida de sol, certo? E o sol, na verdade, representa uma... Por que ela está vestida de sol? Não é? Você vê que ela está com os pés sobre a lua e está vestida de sol. A lua é a sombra de algo. Então, a lua representa o início ou o começo da história do povo de Deus. A lua representa a lei de Deus, porque a lua é a sombra. O apóstolo Paulo fala que toda a lei é a sombra do que Cristo ele fez, do que Cristo revelou. Então, por isso que ela está com a lua nos pés. E ela está revestida de sol, porque à medida que o povo de Deus foi avançando nas épocas, o povo de Deus foi conhecendo a plenitude de Deus, que é o próprio Cristo. Então, não é que Cristo está na história. O que está dizendo é que desde o início da sua história até o final da história do povo de Deus, Cristo estará com o povo de Deus. Certo? Mas o que nós temos que tomar cuidado é para não falar que Cristo estará com o povo aí. Não. O que o sol está representando é que Cristo está com a igreja em todas as épocas. É isso. E as 12 estrelas é o novo governo após a tribulação, o reino de Deus? Não, as 12, assim, o número 12 na Bíblia representa governo. Tem vários textos falando sobre isso, certo? São 12 tribos, o governo de Israel, 12 discípulos, são 12 tronos diante de Deus para esses 12 discípulos. Então, o número 12 representa governo. Então, a melhor representação, na minha opinião, para isso aí quer dizer que Deus está governando o seu povo. É isso. Deus está governando o seu povo. São as 12 estrelas na cabeça da mulher. Deus está governando o seu povo ao longo das épocas. Das épocas. Essas 12 estrelas não é pós... Não. As 12 estrelas estão sobre a cabeça da mulher. E a mulher representa a totalidade do povo de Deus, que começou na lua, ou seja, ela começou a sua história, o povo de Deus começou a sua história na lei, foi crescendo e conheceu a Cristo e está revestido de sol com 12 estrelas, ou seja, no governo de Deus. É o governo passado, presente e futuro. Isso, exatamente. Exatamente. É a melhor representação para essas 12 estrelas, é isso. E ela está grávida com dores de parto porque para gerar vida há dores, né? Então, por isso que o povo de Deus está gerando os vencedores, ou seja, os vencedores estão ali prontos para nascerem, para serem arrebatados para Deus. Certo? Certo. Mais alguma dúvida? Não, por enquanto não. A aula de hoje é para isso mesmo. Então vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho aí para a gente encerrar a aula, mais 5 minutinhos, sobre as nossas próximas sessões, nossas próximas semanas. A escola de discípulos tem um propósito de fazer com que as pessoas estudem a palavra, saiam da teoria e vão para a prática. Ou seja, a escola de discípulos é uma escola progressiva, que tem a intenção de pegar as pessoas desde o comecinho, acabou de batizar, reconciliou com Jesus, vai ensinando os princípios elementares da fé, até o avançado, para aqueles que já são líderes, para aqueles que já servem a Deus. Então, pensando nisso, nós queremos propor para as próximas semanas a gente manter essa aula com alguns temas que nós vamos conversar aqui, inclusive vou aceitar sugestões, e fazer com que essa turma, que é a nossa turma, que está todo mundo aqui já com a gente, seja a chamada turma nível avançado, certo? Então, essa turma aqui é a turma nível avançado.
E vamos abrir outras turmas, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês, para escrever todo mundo da igreja. Outras turmas para começarem desde o começo, para falar, por exemplo, sobre obediência, sobre fé, sobre amor, coisas elementares da fé, ensinando para essas pessoas a palavra de Deus, certo? A ideia é que as turmas iniciais sigam um cronograma que já está pré-definido. São 9 meses de aula, que é aquelas 9 meses que a gente sempre fez. E essa última turma, que é essa turma que nós estamos fazendo aqui, seja uma turma que vai continuar para quem tem interesse mesmo de estudar a palavra, certo? Isso posto, qual que é a ideia? Que vocês me ajudem a propor temas, que vocês me ajudem a propor aí coisas para a gente tratar nas próximas semanas, e que quando a gente divulgar essas novas turmas da escola de discípulos, para as pessoas que estão começando, para as pessoas que estão no nível médio, né? Vocês me ajudem também a fazer com que elas amem a palavra de Deus e se inscrevam e participem. Levando em consideração que essa questão de online facilitou muito, né? Para todo mundo participar. Tá claro a ideia? Pronto. Então, Amém. isso posto. Quem tem serem sugeridos aí para as próximas sessões? Aí nós vamos começar a divulgar para começarmos semana que vem. Ô, pastor, deixa eu tirar outra dúvida. Sei que o senhor está já falando já do futuro aí da escola, mas é porque eu ainda não terminei o estudo, estou esperando. Aí ficou uma dúvida, falta de entendimento ainda. Em Apocalipse 21, 20, versículo 1, né? Fala que Cristo voltará para reinar nessa terra, não é isso? Perfeito. Certo. Para reinar por 1000 anos. Isso. Ele voltará visível. Isso. Né? Aí ele vai reinar com os vencedores, foi isso que o senhor me explicou. Isso. Né? Certo. Aí, depois desses 1000 anos, acaba o reino dele e volta de novo a perseguição da besta? Não, a besta já era. O que volta é Satanás. Satanás. Ele volta para reinar ainda? Não. Em Apocalipse 27, é a resposta da sua pergunta, diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Apocalipse 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Ou seja, vai ter mais uma guerra, parecida com a guerra do Armagedon, de Apocalipse capítulo 12. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém, que vai ser o centro do mundo, com o reino de Jesus. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, o que vai acontecer? Depois dos 1000 anos, haverá um curto período que Satanás será solto, até então ser destruído de uma vez por todas, lançado no lugar que ele, de lá ele nunca mais sai. Mas na terra não estará Cristo e os vencedores? Ele vai enganar quem? Eu já te expliquei isso, mas essa é uma boa pergunta. Eu acho que todo mundo tem essa dúvida. Eu também tinha. Que é o seguinte, vamos lá. 1000 anos é muita coisa, sim ou não? Então, os vencedores que ficarem aqui, certo? Vão gerar filhos. Reinarem com Cristo, não é ficarem, é reinarem com Cristo. Os vencedores serão arrebatados, vão participar das bodas do Cordeiro. E uma hora eles vão voltar. Cristo vai voltar junto com quem? Com os vencedores. Beleza. Aí vai haver uma guerra que é chamada Batalha do Armagedon, Apocalipse capítulo 12, não é? A partir do versículo de número... Enfim, depois eu passo para vocês. Vai haver uma batalha, não é? A Batalha do Armagedon. E aí vai ser todo mundo que é inimigo de Jesus destruído. Aqueles que tiveram a marca da besta
Vão ser todos mortos. Ok? E aí vai ficar aqui na terra quem? Jesus e os vencedores da igreja, que foram arrebatados, e os vencedores tardios, aqueles da igreja de Laodiceia, não é da era de Laodiceia, que não aceitaram a marca da besta. Certo? Ou seja, todo mundo aí é salvo para sempre. Ok? Só que esses vencedores vão reinar sobre uma terra que vai ter 1000 anos de história. Os vencedores vão ter filhos, certo? E esse, sim ou não? É isso aí que eu não entendi. Mas como não? Os vencedores vão casar, vão ter filho. Mas não diz que os vencedores já não passaram pela ressurreição? Sim. A gente não sabe como será o... Ouve, Manilza, presta atenção. Nós não podemos achar que o plano dos 1000 anos vai ser como agora. Provavelmente as pessoas vão viver mais, certo? Mas as pessoas terão um corpo físico, provavelmente glorificado, mas físico. Vai haver, sim, filhos. Vai haver, sim, casamento. Vai haver... A terra vai ser um reino literal. Não é um reino espiritual, não. É um reino físico. Nós vamos ter, por exemplo, a Vânia vai ser feita de Belo Horizonte, por exemplo. A irmã Sônia vai ser prefeita de Nova York. Sabe falar inglês, irmã Sônia? Vai aprender. Vai ter um governo aqui na Terra. Vai ter um governo aqui na Terra, literal, em que os vencedores vão governar. E os vencedores, naturalmente, terão filhos, que terão filhos, que terão filhos. São 1000 anos. Certo? E essas pessoas, de novo, terão o livre-arbítrio. É como no Éden. É Deus voltando à história. Deus tá resetando a história. O Mateus está aí, lembra lá da geração reset, que é os nossos... Deus está dando um reset, ele está reiniciando a história. E as pessoas terão liberdade. As pessoas terão liberdade para escolher. Até que 1000 anos depois o diabo vai ser solto por um período e o diabo vai o quê? Vai enganar mais algumas pessoas. Então, no meio dos vencedores vai haver outra morte? Vai. Porque diz que nós... eu estou me incluindo aí, né? Teria só uma morte? Não. Calma. Peraí, que agora eu baralhei. No meio dos vencedores, como é que é? Os vencedores são aqueles que... Os vencedores não serão enganados mais. Não serão. Vão ficar 1000 anos. Mas eles projetarão família. Terão famílias. E dentro deles haverá tudo de novo. Um engano, uma vida... Eles terão famílias. E o reino vai ser perfeito. O reino milenar é perfeito. Vai ser tudo lindo. Não vai ter problema aqui, porque o diabo está preso. No final dos 1000 anos é que o diabo é solto e engana. Não é durante os 1000 anos, não. É no final. Está escrito aqui, ó. O texto fala, né, de Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto. Só tem engano com Satanás solto. Antes disso, não. O reino milenar é uma promessa que Deus fez, inclusive, para os judeus. É um reino perfeito. O rei é o Messias. As pessoas do mundo inteiro vão até Jerusalém adorar a Deus. Todo mundo vai estar perfeito. Agora, no final dos 1000 anos, aí sim, quem estiver aqui tem a chance de ser enganado de novo. Os filhos dos vencedores. Filhos, netos, etc. É como na época de Noé, que exatamente. É Noé. Criou o mundo e os descendentes deles foram se corrompendo. Durante os 1000 anos, santidade e reino de Cristo. Acabou os 1000 anos, os descendentes que vieram lá dos vencedores, que caíram de novo nas ciladas de Satanás, terá novamente, então, gerações perversas, como o mundo atual, desde a época de Noé. Você pensar que Adão era perfeito, né? E caiu, e a gente caiu por isso, vai acontecer a mesma coisa. Fica assim igual uma bola de neve, né? Bola de neve que vai ser imediatamente resolvida por Deus em Apocalipse 21:10.
Em Apocalipse 20, 10. O diabo foi lançado para dentro do lago de fogo. Aí ele não volta mais, não. Aí acabou. A bola de neve. E os a bola de neve vencedores vai não vão nem acabar. ser. E os vencedores não vão ser nem afetados, porque dentro desses 1000 anos, eles vão para onde? Eles vão reinar sobre a terra inteira e o centro do Sem ser reino, contaminados. Jerusalém. Sem ser contaminados. Sem ser contaminados. O diabo vai Não, estar preso mesmo. E eles Já não tá vão ter preso. e eles não vão ter condições de alertar os seus Com sobre. certeza vão. Esse detalhe a Bíblia não trata, né? Isso aí é mistério. Mas terão sim. Terão. Aí vai ser o livre-arbítrio novamente. É o livre-arbítrio. Deus sempre respeitou o livre-arbítrio. Até o final da história, Deus respeitou o livre-arbítrio. Só é condenado quem não crê. Aí depois desses 1000 anos, aí que vai vir a ressurreição dos salvos. Exatamente. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Certo? Aí é o julgamento, é o juízo final. Depois disso vem o juízo final. Depois do reino milenar e desse pequeno período de engano, vai vir o juízo final. Aí todos os mortos ressuscitarão. Todos. Uns para a condenação e outros para a salvação. Amém? Amém. Amém. É isso aí, irmã Nilza. Arrebentou. Gostei das perguntas. Então fica aí vocês não falaram nada, né? Fica aí de para casa para vocês pensarem temas e me mandarem aí, tá bom? Cri, 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 cri. Vai ser qualquer tema da Bíblia, tem que ser sobre Apocalipse. Não, Vânia. Temas da Bíblia. Não, assim, qualquer tema, qualquer livro. Claro. Quer ser Apocalipse? Quer ser Apocalipse. Apocalipse deu uma pausa. Por que não continuar em Apocalipse a partir do 13? Por que não? Porque a gente vai mudar um pouquinho agora. Seria uma boa para estudar o livro de Gênesis. Tem umas coisas ali que são muito profundas, sabe? As genealogias, a genealogia de... Mateus, você é um cara esperto, você sabe o que eu vou dizer. Você tem que me ajudar a pensar um tema que seja chamativo. Se eu colocar... Eu ficaria com Atos. Hã? Eu ficaria com Atos. Atos, beleza. Não, Atos é O legal. início da igreja. eu estou entendendo aí o que vocês estão falando, que é livros, mas vamos pensar fora da caixa. Esquece ficar só num livro, igual a gente usou Apocalipse. Não é estudar livro, não. Não, a gente pode estudar livro também. Eu estou falando o seguinte, pensem também temas. Além de livros, temas. A gente estudou o fim, a gente pode estudar o começo, né? Também o começo da igreja, que é Atos, seria legal, mas a gente vai pensar no tema, beleza? Como tudo começou, por exemplo. Aqui. Isso, exatamente. Isso Legal. é bom de slogan. Sou não. Sim. Estou aprendendo a fazer slogan. Eu pensei em Atos o seguinte, devido à dificuldade que eu tenho com célula, entendeu? Eu acho que em Atos a gente... Não só... Atos é legal. Eu estou falando do trabalho em Atos, né, por causa do início da igreja, né? Do povo logo após a ressurreição. Né? Ali aprenderam a orar. Nesse ponto aí que eu pensei, sabe? Legal, mas uma coisa o de Atos é bem legal mesmo. Eu acho muito que levasse a um estímulo a gente voltar a essa coisa assim de estar em oração, buscar o jejum, um revivamento dentro da gente. Eu estou falando por mim, sabe? Legal, não, mas é isso mesmo.
Aí, o que eu vou propor? Eu vou propor que vocês mandem para mim no WhatsApp. Mandem. Oi. A vinda súbita do reino de Deus. Pode ser esse tema? Hã? A vinda súbita do reino de Deus. Mas o Está que é em Esse é o Apocalipse, Lucas 17, mano. tá em Lucas 17, versículo 20. A vinda súbita do reino é o arrebatamento e a gente aprendeu aí. Me manda, pode me mandar, viu, missionária? Tá. Eu estou ouvindo aí essas sugestões, aí a senhora me manda e a gente vai avaliando para decidir, tá bom? Sim, senhor. O que eu preciso é que a gente se envolva e traga todo mundo para essa turma, tá bom? Porque eu venho esse tema aqui, é como se estivesse acompanhando o Apocalipse. Sim. Esse Com tema certeza. Esse tema Com certeza. É o Apocalipse. Ok, pessoal. Então ficamos conversados assim. Me mandem as sugestões. Semana que vem a gente começa. Vamos ver se a gente faz alguma coisa para divulgar e já começa. Beleza? Estamos atrasados aí. Vai ter a live daqui 10 minutinhos. Então, a gente ora na live. Tá bom? Deus abençoe a vocês. Amém. Amém. A paz. A paz seja Amém. Senhor. Paz. Obrigado pela Amém. participação de todos, viu? Amém. Amém. Bem, a Um paz. abraço. Tchau. Tamo junto.